Boa noite. Que bom estar mais uma vez contigo aqui na Igreja de Deus. Que bom que você parou essa semana no meio dela para poder ouvir melhor a voz dele. E a você que está assistindo pela internet, que Deus te abençoe muito. Eu não sei onde você mora, se você está aqui bem pertinho de nós ou longe. Aqui em Curitiba a primavera chegou já como verão, né? Mas que o calor do abraço do nosso Senhor esteja aí contigo, do teu lado, e que essa mensagem seja muito especial também para você. E nós estamos continuando então a série de setembro, que tem como título As Pessoas Mais Influentes que Nunca Existiram. Vocês conseguem se lembrar quais foram os 3 primeiros? O primeiro, Papai Noel, isso. O segundo, quem? A Barbie. E o terceiro? O Ronald McDonald, isso. E nesses personagens nós pudemos tirar vários detalhes daquilo que nós vemos no dia a dia, que muitas vezes isso compete com aquilo que Deus tem planejado, que Deus tem sonhado para nós. E no dia de hoje, então, nós vamos ver um outro personagem muito influente, e eu vou passar aqui 5 dicas, tá bom? Veja se você consegue com essas 5 dicas. A última acho que você vai matar, mas vamos nas primeiras aí. Nasceu em 1938. Segundo, seu verdadeiro nome vem do hebraico e significa a voz de Deus. Terceiro, sua história foi inspirada em Sansão e Moisés, mas especialmente em Jesus, além da mitologia de Zeus. Um grande personagem, já sabe? Vamos confirmar então. Veste as cores da bandeira americana. Conseguem saber já? E por último, conhecido também como o Homem de Ferro. Então esse não é um pássaro no avião, é quem? O Superman. O Superman, uma grande influência aí, e a gente precisa saber quando é que ele nasceu, em que contexto ele veio, né? Ele não surgiu simplesmente do nada. Nós precisamos entender isso através de um grande período de mudanças, que você pode ver ali na primeira setinha. Durante muitos séculos, na Idade Média, se as pessoas, aquilo que a igreja dizia, se observava. A Bíblia foi retirada das pessoas, a tradição e a cultura cristã misturado com o paganismo acabou invadindo a Europa, se espalhou pela Europa, e a ciência não poderia continuar crescendo, ela foi bloqueada justamente porque a ideia de que ela não partiria da vontade de Deus. E assim, conhecido também como Idade das Trevas, as pessoas não... Enfim, elas pararam, vamos colocar assim. E elas, além de parar, muita superstição e medo. Só que daí houve um grande período de mudança, a reforma protestante veio, o iluminismo, fazendo com que as pessoas pudessem refletir naquilo que por tantos séculos elas haviam acreditado, e questionando muitas dessas tidas como verdades. E assim, grandes mudanças aconteceram. E a tecnologia aumentou demais. E assim, o tempo se encurtou. Aquilo que as pessoas levavam horas para chegar num lugar, ou dias, semanas, meses, através da tecnologia, a pessoa podia estar em pouco tempo lá. Isso fez uma mudança radical. As pessoas saíram da zona rural, foram para as grandes cidades, e ali, grandes mudanças, aumento da tecnologia, e o homem, ao invés de focar a sua vida em Deus, um Deus que havia sido apresentado para ele, um Deus medieval, que geralmente era tirano, mau, ele começou a focar no homem. E aí veio o positivismo, ou seja, nós vamos conseguir cada vez ir mais longe. Vamos conquistar muito. Nós já dominamos os mares, estamos dominando o espaço, nós estamos conseguindo soluções para muitas doenças, a medicina tem aumentado, a tecnologia tem melhorado ainda mais, o conforto, e nós estamos decolando. Quem é que precisa de Deus? Quem é que precisa da religião? Esse era o contexto. No começo da Idade Moderna, positivismo,
E você teve, só que isso tudo gerou uma grande crise, porque o egoísmo do homem estava bem ali plantadinho, bem plantadinho. E você tem a Primeira Guerra Mundial, e as pessoas acabam começando a se decepcionar com elas mesmas e com o poder. Porque o poder que prometeu avançar em tecnologia, em conforto, eles acabaram usando todo esse conhecimento, essa tecnologia, para gerar guerras, para destruir vidas. E você vê, por exemplo, o histórico do 14 bis, do Santos Dumont. Ele inventou o avião, ele ficou muito feliz com isso, porque a humanidade ia decolar, literalmente. E quando ele percebe que o seu experimento está sendo usado para matar pessoas, ele acaba se arrependendo disso. Ele até se envolve num suicídio. E as pessoas, elas chegaram numa grande crise existencial, porque eles rejeitaram o Deus do passado, colocaram o homem no centro das atenções, mas esse homem, esse governo, o homem em si não se mostrou confiável. Mas a Primeira Guerra Mundial acabou, e os Estados Unidos conseguiam grandes recursos, se tornou uma grande potência, porém isso durou não muito tempo. Veio a crise de 29, onde a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Isso gerou um grande caos no mundo todo. Você tem jornais da época onde eles estão amedrontados, o que é que vai acontecer? Isso teve consequências, inclusive aqui no nosso país. Por exemplo, na Alemanha, 25% das pessoas estavam desempregadas. Nos Estados Unidos, 54% da indústria, a indústria estava produzindo menos do que 54% daquilo que ela produzia. E no Brasil, 2 milhões de pessoas perderam o emprego. E daí teve a Revolução de 30, então Getúlio Vargas ocupa o poder. Veja que aquilo que aconteceu com os americanos acabou tendo uma grande influência no mundo todo. E as pessoas que estavam esperançosas com o futuro que a própria humanidade ia se autopresentear, eles acabaram vendo que tudo isso foi para o fundo do poço. Então, você tem os rumores da Segunda Guerra Mundial. Isso acontece especialmente na Alemanha, a Alemanha que está totalmente quebrada, mas os nazistas conseguem o poder, e eles começam a encher de esperança o povo. E o povo vai acreditando, vai tendo essa esperança no nazismo. E com isso os outros países começam a responder contra o nazismo. E a partir daí que os super-heróis vão aparecer. A forma de história em quadrinhos, ela foi inventada alguns anos antes, para conseguir alguns leitores semi-analfabetos, e eles logo espalharam pelo mundo, era parte do jornal. Só que num contexto de guerra, onde não se sabia o que aconteceria no futuro, com a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, precisou de uma grande esperança. Quem é que poderia socorrer a humanidade? Já que ela tinha esquecido do verdadeiro Deus, e a religião não era o foco nessa época. Então você tem a Grande Depressão, onde tudo o que a humanidade teve de esperança se quebrou. Você tem as fotos principais aí da época, e as pessoas desesperadas, sem emprego, não tendo ideia do que vai acontecer no futuro, e com isso, então, nasce os super-heróis. Pessoas que tinham poderes, e você pode ver aí na capa, 2 capas do Superman e um do Capitão América, que eles estão lutando contra inimigos reais, inimigos que eram de grande preocupação na época. Tanto você vê o Superman segurando aí Hitler, e o Capitão América também invadindo os segredos ali de Hitler, e você vê uma mulher amarrada ali, o plano, não sei se você dá para ver, mas tem bem no globo ali os Estados Unidos, e a ideia de que Hitler também queria colocar o nazismo lá. Esses super-heróis, eles nasceram para trazer essa esperança, confortar tanto as crianças que liam, como até mesmo os adultos e até mesmo os soldados que estavam em guerra. E se você perceber, tanto o Capitão América como o Superman, eles carregam a bandeira dos Estados Unidos no seu uniforme. Ou seja, de certa forma, eles estavam confortando os seus, dizendo, nós somos uma grande potência, nós podemos ir muito mais além, e ao mesmo tempo ele serviu como uma ideia
para dizer que os americanos iam ganhar nas guerras, de que eles iriam dominar o mundo e que eles poderiam confiar no poder bélico. Só que isso tudo mudou, por quê? Um tempo, séculos aí depois, décadas aí, depois a humanidade viveu em paz, e você teve os super-heróis agora tendo que lutar contra drogas, por exemplo. Batman entrou nessa, e também o Lanterna Verde e outros lutavam contra bandidos, e também contra o tráfico de drogas. Mas isso acabou enfraquecendo muito, os super-heróis, de certa forma, se tornaram esquecidos. Mas o 11 de setembro, onde parecia que a história do gibi pulou para a vida real, e você vê a reação das pessoas dizendo o que está acontecendo. E dessa forma, os super-heróis voltaram com energia total. E hoje você vê, principalmente no cinema, de que eles estão longe de sofrer uma crise. Cada ano se lança diversos filmes a respeito deles. E nós precisamos pensar no que eles estão trazendo para nós. Qual que é a ideia de cada um e a filosofia de cada um desses super-heróis? Você que, quando era criança, você adulto, quando lia esse gibi, o mesmo Superman, os mesmos heróis do passado não são os de hoje. O misticismo, o ocultismo acabou sendo inserido dentro dos gibis. E você tem uma luta entre o bem e o mal. E é engraçado ver que a humanidade sempre teve seus heróis. O primeiro seria Gilgamesh, bem no passado, e você vê essa esperança, alguém lutando pela humanidade, um salvador prometido. Se você for no Antigo Egito, você vê os deuses lutando entre eles, de certa forma, isso influenciando a humanidade. Isso quer dizer que dentro do coração, diversas culturas, e não importando se elas tiveram influência judaica ou não, as culturas sempre esperaram um Salvador. Quem é que plantou isso nos povos? E que isso continua, inclusive, até hoje. Essa esperança de alguém vai nos libertar, alguém nos protege, o Salvador vai vir, o Salvador já veio. Se você ver os super-heróis de hoje, um dia eles, na verdade, continuam contando a mitologia do passado. Alguns deles só mudaram a capa, só vestiram a roupa de lycra. Por exemplo, o deus Mercúrio, o deus mensageiro, ele se vestiu de Flash. E Poseidon, o deus dos mares, agora se tornou o Aquaman. E assim a mitologia continua de forma bem forte, só que agora, pós-moderna, e esses deuses estão vestindo um outro tipo de roupa, mas eles têm, por trás de cada um deles está dizendo a esperança que a humanidade tem de um Salvador. O problema disso tudo é que até algum tempo atrás, não faz muito tempo, quem era do bem era realmente do bem, e quem era do mal era realmente do mal, e o mal sempre era algo ruim. Mas com o passar dos tempos, os heróis que têm sido apresentados, e filmes e livros, principalmente para o público adolescente, têm se questionado, mas será que o bem é tão bem assim? É tão bom assim? Será que o mal não tem uma razão para existir? E com isso, será que a nossa fé não corre o risco de enfraquecer? O cristianismo está muito ligado e acaba servindo de inspiração para muitos desses heróis. A principal referência para o Superman é o próprio Jesus. A forma como ele é enviado à Terra para se tornar, de certa forma, um Salvador. O nome dele, em hebraico, Kal-El, significa voz de Deus. Ele que passa a adolescência conhecendo seus poderes, com 30 anos, ele começa, então, o seu ministério. E ele morre também pela humanidade, mas ressuscita também. Você vê isso, o quão a Bíblia está servindo de inspiração para eles ganharem milhões de dinheiro. Mas e a nossa fé? Onde que está alicerçada? Será que isso se torna um risco ou não? Eu pude citar alguns deuses antigos que apenas vestiram novas roupas, mas você tem outros mais.
E todos esses heróis se tornaram fortes símbolos para essa mudança de estilo de vida, ou a nova forma da humanidade se ver. Por exemplo, a Mulher Maravilha se tornou um ícone das mulheres para dizer a mulher independente, a mulher poderosa, a mulher forte, a mulher que não depende do homem. O Batman, ele foi inspirado, não muito valorizado no começo, mas principalmente na década de 80, e cresceu, esse é um dos heróis principais. Ele foi inspirado na descrição medieval do próprio diabo. E há uma teoria que diz que todos os inimigos do Batman é uma caricatura do próprio Jesus, ou no seu ministério, ou no seu nascimento, ou na sua crucificação, ou na sua intercessão. Tem se misturado muito a mitologia com a verdade bíblica. E alguns concluem, alguns religiosos concluem, que os super-heróis não vieram apenas para ocupar o lugar dos antigos deuses e continuar perpetuando uma nova mitologia, mas também eles correm o risco de substituir o verdadeiro Deus. Você vê, até aí a DC Comics colocou o seu super-herói num vitral de uma igreja, representando aí o super-homem como o Salvador. Mas e o que a Bíblia tem a dizer a respeito de tudo isso? Qual é a guerra que nós enfrentamos? Eu convido você a abrir em Apocalipse capítulo 12, bem no finalzinho de sua Bíblia, e nós vamos relembrar ou conhecer uma grande guerra. Guerra essa que é verdadeira, guerra essa que nós podemos estar ou de um lado ou do outro, e que, mais do que as histórias em quadrinhos, ela vai realmente acontecer, e já tem acontecido. No Apocalipse capítulo 12, ele começa a dizer a origem do grande conflito. Eu vou começar pelo meio do capítulo, para ficar de forma mais cronológica, e você sabe, no verso 7 a 9, diz que houve uma grande guerra no céu. Miguel e seus anjos, Miguel é o nome de Cristo, quando ele está lutando contra o inimigo, e do outro lado o dragão e seus anjos. E houve uma guerra antes do nosso mundo existir. E é interessante como os povos antigos têm esse paralelo, e eles contaram também para os seus antigos, de que houve uma guerra, de que houve uma disputa. Nós podemos chamar isso de tradição adâmica, ou seja, Adão foi passando para os seus filhos, que eles foram contando para outros, foram sendo inseridas outras ideias diferentes da ideia verdadeira, bíblica, mas a essência de alguma forma permaneceu. E vários povos antigos apresentam de uma guerra. E alguns estudiosos até dizem que isso era tão real, era mais do que uma mitologia simples. Era algo muito real, muito pessoal da vida deles. Eles realmente criam que isso existiu. Isso são ecos de uma verdadeira guerra que começou no céu, aonde Deus criou os seres livres, você conhece muito bem a história, e Lúcifer acabou alimentando nele que ele seria muito mais capaz do que a posição que ele tomava, e ele decidiu rebelar contra o céu, e ele levou 1/3 dos anjos com ele, se tornando todos eles demônios. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que essa guerra foi transferida para cá. Isso fica bem claro no capítulo 12, verso 1 em diante, que diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E aí continua dizendo que a cauda dele levou 1/3 das estrelas do céu, dos anjos. E o verso 5 diz: o plano dele: nasceu-lhe, pois, um filho varão,
que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentasse durante 1260 dias. Aqui você vê Satanás sendo representado como um dragão. Essa mulher que está grávida para dar à luz, pronta para dar à luz, é o povo de Deus, a igreja de Deus. E aqui tudo é um grande símbolo. E a intenção de Satanás, de logo que a criança nascer, ele destruir, porque ele sabia que esse era o que deveria reger com cetro todas as nações. Esse era o Messias prometido. E aqui está a intenção de Satanás de destruir, logo que Jesus nascesse. E ele não conseguiu. E durante todos os anos da vida de Jesus, o próprio diabo tentou fazer com que Jesus desistisse do seu ministério, fugisse da sua missão. Mas assim como essa criança é dita que ela foi para o céu, assim também Cristo venceu. E essa mulher que é vestida com o sol, ou seja, o caráter de Cristo, ela veste aquilo que Cristo é, ela precisou fugir. E a gente sabe muito bem que isso aconteceu durante a Idade Média, a partir do ano 538, esse período de 1260 dias, cada dia um ano, e acabou em 1798, e ela ganhou asas, aqui diz que ela ganhou asas de águia e foi para um lugar deserto, e na Bíblia o lugar deserto é onde não tem muita gente morando. E ali muitos cristãos, durante a Idade Média, puderam conservar a fidelidade deles a Deus, a Bíblia, e não a tradições, e não a mistura do paganismo com o cristianismo. Mas o dragão, é dito que ele tentou perseguir, mas sem nenhum sucesso, e ele sabe que agora pouco tempo lhe resta, e a Idade Média já se passou, tudo o que nós vemos aqui já se passou, e agora o final do capítulo diz do que está acontecendo agora. E o verso 17 então diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E aqui está a característica do restante da descendência da mulher, os últimos cristãos fiéis. E aqui diz que eles guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e têm o testemunho de Jesus, que segundo o capítulo 19 de Apocalipse é o espírito de profecia, 2 características. E daí diz que esse dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E quando ele se põe sobre a areia do mar, é porque ele vai invocar outros 2 poderes. E daí quando nós continuamos lendo o Apocalipse capítulo 13, nós percebemos que no final dos tempos, 2 trindades vão lutar uma contra a outra. Uma, a trindade correta, a qual nós adoramos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a outra trindade, o dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Tanto é que os paralelos estão muito próximos. O dragão quer roubar aquilo que Deus Pai é. O poder religioso falso, que é representado pela besta que surge do mar, muitos povos, nações, ela quer roubar aquilo que Cristo é. E por último, a besta que surge da terra, um poder político, ele quer roubar aquilo que o Espírito Santo é. Isso ficou bem claro a partir do verso 13, quando ele apresenta algumas características desses poderes. E o verso 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esses 3 animais, leopardo, urso e leão, você já viu esses 3 animais juntos na Bíblia em outro lugar? Quando a gente vai lá em Daniel capítulo 7, esses animais estão reunidos lá. Eles representam poderes diferentes que, de alguma forma, foi um instrumento usado pelo inimigo para limitar o povo de Deus. O leão representava o período neobabilônico, o urso representava a Média Pérsia, e o
O leopardo representava os gregos. E aqui você vê que nessa última besta, ela reúne toda a característica desses poderes. Parece que Satanás, ele realmente está unindo, juntando toda a experiência que ele teve contra o povo de Deus, e agora a missão dele é destruir o povo de Deus. E é interessante ver que o dragão, ele concede a essa besta poder, trono e grande autoridade. A mesma coisa que Deus Pai concede a Cristo. Poder, trono e autoridade. E daí o verso continua dizendo assim, a besta, verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a besta se maravilhou seguindo, todo mundo se maravilhou seguindo a besta. Veja que essa besta, ao mesmo tempo que ela sofreu uma ferida mortal, ela ressuscitou assim como Cristo. O verso 4 então diz, e adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O nome Miguel, que é referência a Jesus, é quem é como Deus. E aqui a besta, ela recebe um nome, quem é semelhante à besta? Ela quer usurpar o lugar de Cristo. E o verso 5 diz, continua dizendo, foi-me dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses é o mesmo 3 anos e meio, que é o tempo do ministério de Jesus. É claro que aqui é para cada dia, na profecia, 1 ano, que foi o ministério dessa besta, de 1260 anos. Mas, se for, literalmente, seria 3 anos e meio, o mesmo tempo do ministério de Jesus. E daí o verso 6 diz de um ataque vertical que a besta faz contra Deus, e ela diz, abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Por quê? Ela anulou o santuário celestial. Essa besta, que é um poder religioso, ele diz que ele pode perdoar pecados. Que ele é que liga a humanidade ao próprio Deus. Ele faz um ataque àquilo que Cristo fez por nós, se tornando sacrifício e se tornando nosso intercessor. E no verso seguinte, você vê um ataque horizontal. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja que essa autoridade Cristo deu aos seus discípulos e à sua igreja, a cada tribo, nação, língua e povo. E essa besta, ela além de atacar, querer destruir aqueles que permanecem fiéis a Deus, ela também tem um grande poder sobre as nações, sobre os povos. E quando você vê a besta que surge da terra, que é uma contrafação do Espírito Santo, que é o protestantismo que não continuou realizando a reforma, e também ligado ao poder político, você vê que ele, assim como a besta da terra apoia a primeira besta, assim o Espírito Santo apoia o ministério de Cristo. Tanto é que o Espírito Santo fez até fogo descer do céu no dia do Pentecoste, e essa besta também promete descer fogo do céu para enganar os povos. E quando a gente percebe essa grande luta que existe no final dos tempos e que já está num grande processo, nós podemos ver o que eles estão lutando. Qual o objetivo dessa guerra? E se nós formos perceber, a palavra que mais repete no verso 13 e 14 é a adoração. 8 vezes aparece essa palavra, adoração. Uma só é referência a Deus. Outras 7, referência à falsa adoração. E esses 2 poderes, essas 2 trindades que lutam uma contra a outra, e nós precisamos decidir de que lado nós estamos. A verdadeira tem o selo de Deus, a falsa tem a marca da besta. Uma tem as 3 mensagens angélicas, que nós nascemos para proclamá-las, que está no capítulo 14. A falsa trindade tem 3 espíritos semelhantes a rãs que saem da boca.
Sai da boca porque é aquilo que eles pregam, aquilo que eles falam. E no final dos tempos, essa guerra vai aumentar cada vez mais. E nós precisamos decidir de que lado que nós estamos. Satanás, isso ele tem feito por séculos. Ele tem tentado distrair a humanidade, apresentando mitologias, apresentando heróis e super-heróis, para que a gente possa esquecer quem é o verdadeiro herói. Quem é que vem nos buscar? Quem é que vem salvar a noiva? Quem é o verdadeiro vilão? Se nós formos perceber nos últimos anos, de certa forma, Satanás tem semeado de que o mal não é tão mal assim. E aqui, a mesma questão que ele levantou lá no céu. Será que Deus realmente é amor? Será que Ele é fiel? E nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Aí diz no final do capítulo 13, que é todos aqueles no final dos tempos que escolherem receber, adorar, se envolver nesse contexto falso, religioso, eles vão receber uma marca, ou na testa, ou na mão. Na testa, porque eles aceitaram mentalmente, ou na mão, porque eles não aceitaram mentalmente, mas eles trabalham a favor disso. E o número é 666. O número 6 era tido como o número da perfeição no antigo, pelos babilônicos. O número 6 representava o menor Deus, 66 o Deus maior. E 666 era o panteão de Babilônia. Ou seja, a ideia do 666 é que essas pessoas vão aceitar a confusão religiosa do final dos tempos. Mas o que Deus nos pede é que venhamos a permanecer firmes na sua palavra. Por quê? O diabo, tem preparado a humanidade para se sentir cada vez mais confusa e não poder, no final dos tempos, receber a verdadeira mensagem. As pessoas estão confiando mais ainda naquilo que elas sentem, naquilo que elas, na experiência religiosa que elas têm. E elas têm se esquecido da Bíblia. Eu não sei se você já encontrou uma pessoa que você mostra uma verdade na Bíblia para ela. E ela diz o seguinte: enquanto o Espírito não me revelar, eu não vou crer. A pessoa acaba descartando a verdade que Deus nos deixou, para, de certa forma, pensar nela. Será que eu aceito ou não? E Deus quer um povo que venha vestir a roupa de guerra, que venha levantar a bandeira ensanguentada de Cristo, para que possa se tornar vitorioso. Jesus está voltando. Que não seja o nosso sentimento, aquilo que nós achamos, que não seja aquilo que nós pensamos, aquilo que a mídia diz para fazermos, comprarmos, vendemos, não seja isso que ocupe o nosso pensamento, mas seja Cristo. E Deus vai conseguir separar um povo que vai ser fiel a Ele no assim diz o Senhor. Como tem estado a sua comunhão com Deus? Você tem se alimentado da palavra do Senhor? Porque quando a crise chega, ela não prepara as pessoas, ela diz quem nós somos. E hoje é o momento de nós nos prepararmos para essa guerra, que já tem um final feliz. Nós estamos do lado do vencedor. E essa guerra não é simplesmente uma guerra, uma mitologia de história de quadrinhos, ou que está presente nos museus e nos livros de histórias. Essa é a verdadeira história. E nós lutamos e queremos estar com Cristo. E que você permaneça fiel no assim diz o Senhor, se alimentando cada dia da palavra de Deus e também anunciando essa mensagem para os outros, para que eles possam conhecer e decidir de que lado eles estarão.